Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Olá, sejam bem-vindos a mais um Preguiças, com Vítor Meireles, Gustavo Martins Coelho, Ana Sofia Silva e Hugo Pinto de Abreu. Hoje fiquei as voltas nas apresentações. Agora fiquei surpreendido. Levaste quase a peito, não Foi um levaste? momento de criatividade e de disrupção. Eu hoje estou perdido. Sim, senhor. Estás bom para ir para o LinkedIn. É verdade. Se calhar vamos falar disso mais daqui a pouco, mas entretanto deixámos um tema pendente. É verdade. No último Havia episódio. tanto para debater que vamos aproveitar o tema do último programa, relativamente às preferências da animação na nossa infância, e vamos passar a palavra ao Gustavo, que não se pôde pronunciar, relativamente às suas preferências e considerações que tem a fazer quanto à animação da sua infância. Agora entalaste-me bem entalado, porque parafraseando um antigo primeiro-ministro de Portugal, não vim preparado para isto. Já agora, quem é que disse isso e em que contexto? José Sócrates para... como é que ele se chama? Para Juiz Carlos Alexandre. Não, José Rodrigues Santos. Ok. Numa famosa entrevista que mais parecia um debate. Com o José Rodrigues dos Santos, sempre que é alguém de esquerda, é o que costuma acontecer. Ele costuma ser muito agressivo. E eu reparei nisso agora na entrevista que ele fez ao ministro Augusto Santos Silva. Ele estava ali a apertá-lo de uma maneira... Enfim. Mas naquele caso foi ainda mais escandaloso, porque foi naquela época em que o José Sócrates era comentador da RTP, já depois de ter sido primeiro-ministro e ainda antes de ter sido preso. E ele costumava fazer o seu comentário semanal com uma outra jornalista que me escapa agora o nome, mas naquela semana, essa jornalista, não sei, eu estava de férias, ou estava doente, ou qualquer coisa, e foi o José Rodrigues Santos fazer o comentário, portanto, moderar o comentário. E em vez de fazer aquilo que se espera de alguém que tem de moderar um comentador, que é lançar os temas para o comentador comentar, não, foi literalmente entalá-lo com, inclusivamente, gráficos que trazia impressos em folhas de papel A4. Tipo Nuno Melo. Coisas do género, sim. Portanto, deu uma de Nuno Melo. E às tantas, Sócrates virou-se para ele e disse: eu não vinha preparado para isto. E com toda a razão, não vinha preparado para aquilo que é. Preparado para fazer comentário político e não para falar do seu tempo enquanto governante, que são coisas totalmente diferentes. Posso só fazer um comentário relativamente ao José Rodrigues Santos? Sim. Existe um episódio fantástico do José Rodrigues Santos na literatura, que é uma cena com sopa de peixe feito com leite de mamas. Está no Códex 632 e eu convido os ouvintes a lerem um blog chamado Malumil e pesquisem por Rodrigues dos Santos, a sexualidade das onomatopeias. É dos textos mais hilariantes que eu alguma vez li e simplesmente deixar essa referência. Eu faço-te uma proposta mais interessante. A gente põe aqui um pianinho de fundo. Sim. E tu lês para nós. Posso fazê-lo? Eu acho que me vou desmanchar a rir. É um texto grande, mas eu posso simplesmente fazer Podes escolher as melhores faz partes. um apanhado dos melhores momentos. Posso fazê-lo, então? Podes. Ora bem. Portanto, fica aqui a dica para José Sócrates, da próxima vez que se confrontar com o José Rodrigues dos Santos, Pode sempre use ler. estes certos. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, porque circulam muitos boatos. Aliás, já dizia Abraham Lincoln que o problema da internet é que nunca sabemos se as frases são verdadeiras ou não. Vou só então... Mas deixa-me só concluir. Ouvi dizer que essa passagem em concreto foi censurada na tradução inglesa. É verdade. E é isso que o próprio autor deste blog faz. Portanto, eu só vou aproveitar uma parte pequena do texto, porque o texto é bastante extenso, e convido os ouvintes, se gostarem no fundo, do que vão ouvir agora, que leiam a publicação na íntegra. Portanto, diz o autor, que eu não consigo identificar, mas será do malumil.blogspot.com. Diz assim o autor: recordemos o incidente, e aqui a citar diretamente José Rodrigues dos Santos no livro. Portanto, isto já na voz de José Rodrigues dos Santos. Parou de comer e fitou-a com uma expressão insinuante. Sabe qual é a minha maior fantasia de cozinheira? E responde ela: quando um dia for casada e tiver
um filho, vou fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas. Tomás quase se engasgou com a sopa. Como? Quero fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas, repetiu ela, como se dissesse a coisa mais natural do mundo. Colocou a mão no seio esquerdo e espremeu-o de modo tal que o mamilo espreitou pela borda do decote. Gostava de provar. Tomás sentiu uma ereção gigantesca a formar-se-lhe nas calças. Incapaz de proferir uma palavra E deitou uma gotinha de sangue pelo nariz. Certo. Incapaz de proferir uma palavra e com a garganta subitamente seca, fez que sim com a cabeça. Lena tirou todo o seio esquerdo para fora do decote de seda azul. A sueca ergueu-se e aproximou-se do professor. Em pé, ao lado dele, encostou-lhe o seio à boca. Tomás não resistiu. Abraçou-a pela cintura e começou a chupar-lhe o mamilo saliente. E agora já na voz do autor do blog, que eu acho isto hilariante. Era assim Rodrigues dos Santos na sua fase malandreca. Temos de compreendê-lo nessa etapa púbere do seu percurso ficcional para que possamos alcançar em toda a tragicidade o drama intenso que aconteceu depois. À conta da sopa de peixe, gozaram-no até mais não. A cena piscícola, como é óbvio, seria totalmente retirada da edição americana. Em Portugal, entretanto, tudo a malhar no rapaz. Um fartote geral. O país encheu o prato. Muito provavelmente, José até levou nas orelhas ao chegar a casa. Cabisbaixo e triste pela hora do jantar. Além da reprimenda à mesa da cozinha, terá sido certamente censurado pela sua própria consciência de marido extremoso e bom pai de família. Vai daí, encolheu-se, arrepiou o caminho, ganhou juízo, deixou-se de sopas e caldeirada. Realçando as suas fantasias gastronómicas, voltou enfim a ser o que mais apreciamos nele. Um escritor que dedica todos os livros à família, mulher e filhas, e termina sempre agradecendo o apoio da esposa. Um rapaz atilado, em suma. Aquela joia de moço que qualquer mãe sonha ter como genro. Diário de um banana. E depois continua, mas fica basicamente A minha a pergunta... referência a esta publicação mítica que eu muitas vezes revisito e é fantástico. A minha pergunta é a seguinte: será que essa história reflete algum tipo de prática ou fantasia do autor? Não Com faço outras ideia. palavras, onde é que ele foi buscar aquilo? Eu quero crer, é assim, eu já várias vezes estive numa Bertrand e tive tentado a procurar este excerto no livro. Nunca o fiz, mas acredito que seja verdade. Seria até um pouco grave se não o fosse. Mas eu próprio fiquei tão incrédulo com o que li que já pensei várias vezes nisso. Porque, assim, provavelmente, assim, do ponto de vista da escrita, acredito que não necessariamente, mas fica sempre no ar. Eu, entretanto, aproveitei para pesquisar e há vários artigos no Público, no Diário de Notícias, sobre essa citação. Portanto, em princípio, será verdadeira. Entretanto, encontrei aqui um artigo no JN que pergunta: a literatura portuguesa deixou de ser bem comportada? Ok. Citando mais uma vez a sopa de peixe de José Rodrigues dos Santos. Pelo amor de Deus, não gozem comigo. Há cenas muito mais interessantes na literatura portuguesa e muito mais antigas. Portanto, ele não é nem o melhor, nem o primeiro. Portanto, não é um pioneiro, não é absolutamente nada. Basta pensarmos, por exemplo, na Balada da Praia dos Cães do Cardoso Pires, que tem uma cena de sexo num elevador que aquilo sim dá vontade. Por acaso nunca li, mas fico curioso agora. Não, mas relativamente ao José Rodrigues dos Santos, de facto, não me parece ser um exemplo do que é ser arrojado ou arriscar ou o que quer que seja. Mas pronto. Daqui a bocado estás a dizer que joga pelo seguro como eu. É um jogar pelo seguro diferente. No teu caso, não seria depreciativo. No dele seria. No dele é quase marketing. Provavelmente a escrita envolve um processo muito grande de marketing e calculismo. Acho eu, a minha opinião. Sim, senhor. Bom, isto foi só um introito para eu fazer... Ou foi um interlúdio? Sim, um interlúdio. Para eu fazer a minha reflexão. Deu tempo para pensar, no fundo. Exatamente. Pois é isso que eu estou a dizer. Para fazer a minha reflexão quanto a qual o desenho animado. É assim, o meu problema é que há vários. E eu tenho alguma dificuldade em simplesmente escolher um. Mas acho que, tendo essa necessidade, vou escolher um que é o Bocas. O Bocas? Nunca ouvi falar. O Bocas é um desenho animado
chamado holandês, sobre uma vaca que é amiga de uma tartaruga e que só faz disparates. Mas isso era transmitido em Portugal. Era transmitido em Portugal, exatamente. E chamava-se, lá está, o Bocas. O Boca. Sim, exatamente. Curioso. Não podias às vezes ter visto isso em cassete ou uma coisa assim? Não, dava na RTP. Mas olha, eu estou aqui a pensar que no meio disto tudo, o único que disse qual é o seu desenho animado preferido fui eu, porque no último episódio o Hugo começou a falar do Era Uma Vez o Homem, Sim. Que gostava. mas depois isto resvalou. Tu não chegaste a dizer qual era o teu desenho animado, Vitor, e portanto, se achas que vais escapar por entre os pingos da chuva, estás muito enganado. Eu disse. Então qual é? É assim, Tu disseste é que não gostavas de nenhum porque achavas que estavam todos a querer ir de cara. não, mentira. Eu dei contraste. Eu disse que um dos exemplos que por exemplo, me deu lições de amizade, é assim, não sei se era o meu preferido, mas que eu me lembro de comprar cassetes e de ver muito era as Tartarugas Ninja. Portanto, ficamos Ok. com E isso. Gosto das ser Tartarugas mesmo, Ninja. depois evoluiu para, por exemplo, Dragon Ball Z, que era claramente, ou seja, naquela fase de já entrar no ciclo, era Dragon Ball Z. Mas eu confesso que estou ligeiramente desiludido. Eu esperava uma resposta tipo Samurai X. Mas isso já era tardio, ok. isso já era, lá está, isso já eu andava no 6º e 7º. Pronto, mas isso ainda é elegível. Mas estamos a falar de desenho animado preferido de sempre? De sempre, eu diria até aos 16 anos. Vamos pôr este limite. E eu não vejo porque é que devemos estabelecer limite, mas isso leva-me a uma pergunta. Mas vocês continuam a ver desenhos animados? É assim, a questão é, eu por exemplo, até bastante recentemente ainda vi alguma animação, por exemplo, o chamado anime japonês. Acabava por ver algum. Eu, por exemplo, em 2015 vi 2 ou 3 temporadas, ou seja, vi tudo. Penso que eram 2 ou 3 temporadas de Phineas e Ferb no canal Disney e fiquei absolutamente fascinado com aquilo. Não conheço. Eu atualmente, de vez em quando, assim num sábado de manhã, mais folgado, ainda ligo a televisão com a minha mulher e ficamos a ver desenhos animados. É Então, verdade. lá está. Eu estou ansiosíssimo por ter um filho para poder ver desenhos animados e ter desculpa. Mas tu não precisas ter um filho para isso. Eu sou a prova viva. Certo, mas quando tu não Mas para tens a um... consciência. Ok. Não é isso, quando tu não tens um filho e admites publicamente que vês desenhos animados, arriscas-te a que as pessoas olhem para ti de lado. Pronto. As pessoas Seja. vão olhar para mim. Exatamente. Então qual é uma das tuas preferências Eu atuais gosto muito relativamente à do animação? Fantástico Mundo Gumball. Acho que é assim o... Passa mais pequena ideia, lá está. E também há um que são os 3 ursos ou coisa assim. Os ursinhos carinhosos. Não, nada a ver. Nada a ver. E ambos são muito engraçados. Eu depois hei de ver qual é o nome correto destes dos ursos. Mas a história é que são 3 irmãos. Um é um panda, um é um urso branco, outro é um urso castanho. Claramente não são filhos do mesmo pai. São amigos? Exatamente. Ele disse que são 3 irmãos. Aí disse trazer Um é um panda. Não me ouvi. Sim, há aí marosca. Marosca, sim senhor. Não, mas a coisa que eu aprecio neste desenho animado e no Fantástico Mundo de Gumball é que ambos são extremamente irónicos, que é uma coisa que eu acho que é positiva e que é uma boa característica da maioria dos desenhos animados atuais que eu tenho visto. Para crianças, é que são extremamente irónicos e é uma coisa que eu aprecio. Isso é uma forma de cativar os pais, não? Possivelmente, a questão é que eu já tinha notado em várias crianças que conheço que são extremamente irónicas no seu humor e percebo de onde é que vem. Vem certamente também daí. Eu sinto que isso é um traço característico das gerações mais recentes, é esse sarcasmo, essa ironia. Assim. Sim. Eu sinto que na animação de quando nós éramos crianças não existia tanto esse traço. É isso. Eu aprecio muito E uma boa dose de ironia. quebram muito, que isso também acontecia, mas quebram muito a chamada à quarta parede, ou seja, dirigem-se muito, Exatamente, gozam com é o facto isso. de serem desenhos animados. Sim. E sabem que são um desenho animado ou seja, gozam também com as expectativas. É um pouco por aí, sim. Existe muito esse traço. De alguma forma isso faz-me pensar no... Portanto, já não precisas te sentir mal por ver estes desenhos animados. Podes ver porque é feito para cativar adultos também. Podes defender que existe uma sofisticação E existe. que justifica. A meu ver, existe. Mas isto é um complô para evitar filhos? Nada disso. Ah, Nada disso. Excelente intervenção, como sempre. Toda esta ou seja, durante todo este período que o Hugo esteve a falar, a Sofia esteve a fulminá-lo com um olhar, e agora estou a ver o porquê. Acho muito bem. Olha, mas ainda ninguém falou foi das Navegantes da Lua. E eu sinto toda esta conversa Não Navegantes da estava Lua. nem de
perto nas minhas preferências. Mas estava nas minhas. Mas eu tenho a ideia que toda esta ideia de falarmos de desenhos animados começou por causa das Navegantes da Lua. É provável. Sim, eu gostava muito das Navegantes da Lua. O que era uma um bocado estranha, talvez, para um rapaz, mas talvez não tanto, porque aquilo tinha uns momentos que eram claramente para cativar o público masculino. Como qual? Isto era na altura que eu tinha, enfim, à volta de 12 anos. E, portanto... 12? Sim. Não. Não pode ser. Não podias ter 12. Quanto muito tinhas 7, 8. Provavelmente 12 Não, tinha eu. Não, Sim. deram muitas repetições. Eu lembro-me... Ok. Então tu viste as Não, repetições. eu não vi no momento original. Eu lembro-me ok. que aquilo dava salvo erro no canal Panda. Eu via Então, sim. então já viste tardíssimo. via as ok. repetições do canal Panda. Edição. Então menos, lá está, menos justificava tu ver, sim senhor. Isso é que é mesmo ir contra a maré. Não, mas lá está, eu também vi provavelmente com 10, 11... Mas na quase a altura era chegar aos contemporâneo, 12. era falado, era uma coisa... Não. Eu via com grande sentimento de culpa porque achava que aquilo eram desenhos animados. Mas a questão é femininas. essa, ou seja, existia um fenómeno na altura que as Navegantes da Lua foram originalmente transmitidas em que criou-se um movimento pró e contra. Ou seja, e era um motivo de gozo entre rapazes. Acusar-nos mutuamente de vermos Navegantes da Lua ou de gostar. Por isso é que eu estou a achar curioso, Hugo, numa altura já não é tão avançada, mas já relativamente avançada, lá está, a admitir e... Aliás, nunca admitiste, que eu acho que nunca te ouvi a comentar. Eu lembro-me perfeitamente na escola, de comentar isso. Eras aberto ao facto Era. de ver os Navegantes da Era, Lua. e por uma razão, uma justificação que acho eu que granjeava algum apoio. Que era, havia momentos em que elas estavam despidas. Não sei se Sim, mas poderá... quando estavam vestidas, estavam não se via nada. seminuas. Não se via nada, mas era um momento de imaginação. E Sim, mas era criatividade. pouco relativamente a um episódio. Ou seja, era Pouco, uma questão era de pouco. segundos, não É eram verdade. 20 e tal minutos É ao verdade. erro de episódio. Pronto, mas isso... E já que tinhas cabo e tinhas, não é? Certamente terias outras opções muito mais gratificantes. Não sei se teria. Depois que seria pago, não é? Tens razão. Pois. Realmente na altura pagava. Estava codificado. É verdade. Sim, Mas então, só para esclarecer, isso na altura, por exemplo, era na mesma altura em que víamos o Ninja Tori e o sim, Doraemon. exatamente. Ok. Exatamente. Nunca vi esse. Não sei. É que E não o Doraemon era fantástico. Não faço ideia do que vocês estão a Gostava falar. tanto. Eu adorava o Doraemon. E mesmo Também o Ninja gostava Tori também. Mas deixem-me só concluir relativamente às Navegantes da Lua que eu de facto via aquilo com muito sentimento de culpa e questionava-me o que é que há de errado comigo para eu gostar disto. Até que um dia fui brincar para casa de um amigo meu e estávamos, ele tinha uma Sega Saturn e estávamos nós a jogar a Lenda de Zelda. E, Não pode ter sido. Não pode ter sido? Não, porque nunca saiu para a Sega Saturn. Então possivelmente ele teria uma Nintendo. Eu sei que ele teve uma Sega Saturn e depois teve uma Nintendo ou vice-versa, já não sei. Lembras-te do aspecto se era em 3D ou se a perspectiva era de cima? Era de cima. Era de cima, então era uma Super Nintendo. E o jogo provavelmente, sim, era Zelda. Era a Link to the Past. Ainda bem que um de nós está familiarizado com Sim, e é engraçado que eu nunca tive uma. E, no entanto, sabia, lá está, por não ter. Mas sei que que o Zelda, aliás, o jogo Zelda, mas que Zelda dizem sempre que é a personagem, não é? Ele chama-se Link. Sim. Mas Zelda é sempre da Nintendo, foi sempre da Nintendo. Eu também nunca tive e ia para casa dele jogar isso. Sim. E chegávamos às 5h30, estávamos a jogar, e às 5h30 ele diz, bom, agora temos de parar porque está na hora das Navegantes da Lua. Ui, loucura. E eu nessa altura, Percebeste? Deste um abraço, choraste profusivamente. foi mais ou menos isso. Abraçaste e disseste, és o meu melhor amigo. Obrigado por legitimar as minhas opções. E tu não tiveste aquele instinto na altura de dizer o quê? Seu maricas, a ver Navegantes da Lua? Não, a minha satisfação e a minha tranquilidade do género, afinal não sou o único, Ok. foi tão boa que ultrapassou tudo o resto. Aliás, fez-me foi sentir um grande sentimento de cumplicidade para com ele. Preparei-me nomeadamente para ser o nosso pequeno segredo. Sério. E foi? Penso, tanto quanto me lembro, nunca falamos disso no colégio, não. Portanto, sim, era o nosso pequeno segredo. Mas repetiu-se depois, ou seja, várias vezes que Sim, ias várias lá jogar, vezes. Ia lá jogar e às 5h30 religiosamente parava. parava-se para se ver as Navegantes da Lua. Muito bem. Sofia, tu vias as Navegantes da Lua? De vez em quando, mas não era. Não era uma das tuas preferidas? As tuas séries preferidas? Desenhos animados em geral, não. Era mais os músicos de Bremen. Lá Era. está, tinha a cassetezinha dela e a coisa estava resolvida. Não, eu via
principalmente ao domingo, mas lá está, já é uma fase mais avançada, já era a Kim Possible e Lilo e Stitch, coisas do género, portanto. Isso é bom, isso é muito bom. Eu confesso que vi, eu na É realidade... extremamente curioso, porque, por definição, eu e a Sofia fazemos parte da mesma geração, mas estamos nos extremos. Eu estou no primeiro ano dessa geração e a Sofia está no último ano dessa geração. E, portanto, A Sofia de 95? em alguns aspectos... 92. Não, tens razão. Falta até 95, sim. Não, Mas tem pronto, 93. Bom, a doutrina diverge um bocado. Também há quem diga que eu não sou millennial, sou Xennial, portanto... Genial. Xennial. O que me lembra a Xena. A nossa geração é Y. A nossa certo? marcação foi é Y. A nossa geração foi marcada pela Xena. Aí A sim. Xena, a Princesa Guerreira. Eu via. Nunca vi. Eu via. A Xena eu gostava. E o Hércules também. E era uma grande substituição para quem não tinha os canais pagos. É assim, mais uma vez eu começo a notar aqui um padrão, que era... O padrão que é, certa tu forma- tinhas canais pagos e o Hugo não. A questão é que eu não tinha, mas no entanto eu não conseguia. Eu via de facto essa apelação pela série. E eu realmente A notava série que eles era faziam toda à isso. volta disso. Deixa-me just... Não, o Vitor via pelo enredo. Ele também comprava a 69 pelos artigos. Não, a questão é, eu lembro na altura. E o canal 18 era porque... Não, mas eu lembro na altura de ver. Estava e a achar... preparar-se para a Faculdade de Medicina. Depois mudou de ideias e foi para Direito. Mas Não, na altura... mas em comparação, Para não, anatomia. para mantermos no fundo a congruência com o que foi dito anteriormente, do ponto de vista do que toca à minha personagem neste programa, eu fui para Direito porque não pude trabalhar na Intimíssimo. Foi isso que eu disse outra vez. Lá está, por isso é que ele viu o Sexy Hot. Era para estudar novas formas de copa e... Sim, exatamente. Não, mas repara, eu na altura, quando via... Ele só via até enquanto estavam vestidas. Para ver se aquilo... Depois parava. Sim, queria ver o que é que quais eram as tendências. Mas na altura, o que eu me lembro de pensar Não, era se calhar que... também via como despir. Ah, sim, às vezes não é fácil. Posso? O Vitor está a ficar nitidamente chateado por nós estarmos a fazer bullying. Não percebo. Mas para esclarecer, relativamente a essa série, até às Navegantes da Lua, eu achava, lá está, achava giro, de certa forma, o gesto, mas achava ingênuo alguém olhar para aqui e dizer, ok, isto basta, entendes? Não, estás a É melhor perceber? que nada. Eu penso que o ponto do Hugo é até a alternativa a isso era o nada. Portanto, não, havia uma alternativa a isso. Eu tenho de referir. Havia uns canais alemães que à noite estavam alguma coisa. Era Sim. RTL e outros assim. Não, mas havia uma outra alternativa a isso. Lá está, isso já é coisa séria. Ah, Aí está bem. isso sim. Pronto. E Canais esse está alemães bem. tudo Lá está. À meio da tarde não havia nada. À meio da tarde entretens com outra coisa. Não vais estar a ver uma... Ou seja, a justificar ver 20 minutos de enredo básico porque tem 5 segundos da silhueta de uma mulher. E dizer, não, o que me move é isto. É isso que eu acho excessivo. Cada um Entende? tem as suas prioridades, Vitor. É só isso que eu te posso É que dizer. no fundo, a questão é, e o que eu te diria na altura é, se queres ver gajas, esperas até à noite. E aí vês gajas. Mas à noite Aqui é hora não de estás a dormir. Estás a falar de miúdos. Eu provavelmente nem tinha acesso, mas pronto, nem tinha acesso à televisão à noite, não é? Não ia para o meio da sala à noite, jovem, o que é que estás aqui a fazer? Não tens escola amanhã? Exatamente, quer dizer, o mesmo sucedia comigo. Eu não tinha possibilidade de ver televisão à noite. Havia uma televisão na sala. Então pronto. Então tenho que admitir que de facto tive esse benefício dos meus pais confiarem o suficiente em mim para me deixarem a ver televisão até quando eu mal. queria. Claramente foi Confiaram misplaced trust. Não, mas a questão é que eles sabiam o que é que eu via. Ok. Não tinha problema. Eu não dizia, sim, vou continuar a ver este comentário de história, entretanto, ora com licença RTL. Não, eles sabiam perfeitamente. Eu mudava de canal quando eles chegavam, entendes? Mas eles sabiam perfeitamente o que é que eu estava a ver. Não era algo que eu visse com o meu pai, entendes? Mas ele sabia que eu via. Se lhe dissesse na altura, sabes, o teu filho o que é que anda a ver até às 2, 3 da manhã? E ele não ia ficar chocado, entendes? Ele ia saber. Ok. Mas a questão é, eu como cumpria com o resto dos meus deveres, ou seja, eu levantava-me a horas, não reclamava, não causava problemas nenhum. Tinhas Portanto, direito à tua pornografia, Zita. Sim, basicamente. Pornografia ou filmes, por exemplo, filmes que dessem mais tarde, eu podia ficar a ver. Quantas e quantas vezes eu estava a ver um filme, os meus pais iam se deitar e eu ficava a ver o filme. Mas isso com que idade? Até aos 6, por aí, quando morava na Sra. Laura. Depois simplesmente tive uma televisão no quarto, portanto, estando no quarto eu via o que queria. Mas não tinha TV Cabo. Eu só tive TV Cabo quando vim para o Porto com 11 anos. Mas há aí... Portanto, eu quando tive acesso à TV Cabo já tinha 11 anos. Até aí
foi só os 4 canais. Mas há aí um pormenor que eu gostaria de acrescentar. É que coincidiu também com essa altura a internet estar a dar os seus primeiros passos. E, portanto, eu passei muitas e agradáveis tardes em casa de um amigo meu que tinha internet, ao contrário de mim, que ainda não tinha. Passamos tardes muito agradáveis ver deuses. em que esperávamos durante 40 minutos que uma imagem fizesse download. Eu tive essa experiência de estar a descarregar imagens da internet e aquilo era espetacular, que nós delirávamos. Imagina aquele momento em que tu vês o peito da mulher e tu está mesmo a descarregar. Nós, ok, no próximo pixel vem aí um mamilo, estás a ver? Opá, fantástico. Aquela antecipação de 15 miúdos em frente a um computador, opá, espetacular. E às vezes o download dava erro e metade da imagem ficava cinzenta. Sim. E depois imprimia e no fundo servia, era aquilo e pronto. Só que a imagem como tinha descarregado tudo, porque por exemplo a mãe atendia um telefonema ou uma coisa assim e lá se à internet, então só vias metade da imagem, mas pronto, está ótimo. Lá está, é isso que tu dizes, serve. Era isso os navegantes da Lua, portanto. Sim, lá está. O ar de reprovação da Sim, Sofia. está com uma reprovação assinalável. Navegantes, só para concluir, Navegantes da Lua, tinha uma coisa engraçada que era o Mascarado. O Mascarado Que é das figuras era mais provavelmente... míticas da televisão. Não, desculpa, o Mascarado era a personagem mais inútil daquela Sim, série. ele não estava lá a fazer nada. Ele apenas aparecia quando a coisa estava resolvida e atirava rosas. Uma pergunta rápida para vocês. Alguma vez no vosso... Porque eu, neste caso, na altura não frequentava a mesma escola que tu. Alguma vez nas vossas escolas, mascarado foi usado como insulto, como sinónimo de gay? Sim. Chamar alguém mascarado Sim. ser o pior insulto que na altura se Sim. podia. Isto é problemático. Não me lembro, francamente. Não te lembras? Na altura, na minha escola, usava-se dizer que alguém era mascarado ou estás armado em mascarado. Era dizer isso, que no fundo estava a ser efeminado, que não estava a corresponder aos nossos padrões de masculinidade. Confesso que não me recordo disso ter acontecido. É possível. Mas pronto, continuando sobre a inutilidade do mascarado enquanto personagem. Isso torna extremamente irónico ver a série. Mas aproveito ainda uma coisa que a Sofia disse, que é eu tive a sorte de ter uma irmã, e tenho a sorte de ter uma irmã 7 anos mais nova, o que me permitiu, portanto nasceu em 95, o que me permitiu ver desenhos animados muito engraçados, como aqueles que a Sofia referiu, e de facto recomendo, subscrevo a recomendação da Sofia. Pronto. Mais alguma consideração? Vamos criar uma rubrica nova, desenho animado recomendado. Mas nada mais a acrescentar, Gustavo? Não, nada mais a acrescentar. Muito bem, eu acho que está na hora de irmos saborear. para novos sabores. É verdade. Sofia. É a tua vez. Pensei que me ia escapar desta. Eu saboreio. Ora, só para terminar, fazer uma pequena nota ao que vocês estão a falar, tenho a dizer que a Netflix tem o El Cuerpo Humano Boa. em exibição. Mas na será em lista atual. espanhol? Isso em espanhol dobrado. deve ser muito mais intenso. Tudo em espanhol fica mais intenso. É verdade. Pois não sei, mas de facto é um desenho animado francês, mas a Netflix tem a versão espanhola, por algum motivo. Só tenho neste momento tem Corpo Humano, mas eu sei que já teve, acho que já teve o falar. Passando isso à frente. Ora então, vou voltar a Hamburgo, mas para falar de um clássico alemão, o Old Commercial Room, aberto desde 1795. Além da sua idade, o espaço é algo fantástico. Cada mesa é um compartimento de um barco. Cada compartimento é numerado e esse número é normalmente uma forma do empregado anexar uma conta à mesa. Mas aqui é muito mais do que isso. O número da nossa mesa permitiu-nos saber que naquela mesma mesa já jantaram Clint Eastwood, Lou Reed, Tom Jones, Abe Kirkling e o Quarteto Fantástico, entre muitas outras figuras do cinema e da música. Vou ter de te interromper. Há uma coisa que me incomoda nessa contagem, que é uma pessoa fica com a impressão que o restaurante só valoriza as pessoas do cinema e da música. Não. E políticos, e figuras históricas. Naquela mesa também jantou a Steffi Graf, pelo menos. Vale Azevedo, não é? Vale Azevedo. Ele teve lá ou não? Exatamente. Gostavas de ver um restaurante com nomes como Vale Azevedo, com quem já aqui esteve. Mas isso eu sei. Olha, por acaso, uma sugestão para um próximo programa, o chamado Zé Ladrão. O Zé Ladrão... Espera, estamos a falar do Vale Azevedo, do Ricardo Salgado, do Oliveira e Costa. É um restaurante que se chama José da Serra, mas como os preços são altos, mas a qualidade é fantástica, chamam-no Zé Ladrão. Fica em Gaia, muito perto da Ponte do Infante. Certo. Fica a recomendação. E lá, de certeza que o Vale Azevedo foi, porque aquilo é conhecido por ser um restaurante onde vão as pessoas ligadas ao mundo do futebol. Ok. Portanto, se eu quiser ir jantar onde janta o Vale Azevedo,
Azevedo posso ir ao Zé Ladrão. Que não deixa de ser irónico, agora que penso nisso. Mas neste caso não. Peço desculpa por ter... De facto, o restaurante tinha lá muitas pessoas não ligadas ao cinema. Que era exatamente o que eu ia dizer a seguir, mas obrigado por terem feito essa nota. E ia precisamente referir que eu estou a usar o cinema e a música porque é aquilo que nos salta mais à vista e que temos mais presente, mas sim, passaram por lá Claramente não é o meu caso. todas as figuras As tuas políticas. referências, Não. claro. Tu és mais dirigentes esportivos a contas com a justiça. É assim a tua onda. Valentim Loureiro, não era? Exatamente. Sim, fantástico. O que eu gosto é de Valentim Loureiro. O Hugo tem lá em casa um pequeno altar com as efígies do Valentim, do Vale Azevedo, e acrescentou agora o Bruno de Carvalho recentemente. Sim. Não, mas olha, não tenho a certeza, mas penso que o Mourinho já passou por lá, por exemplo. Também já teve a contas com a justiça. Lá está, é um local... É difícil não estar a contas com a justiça. Isto agora fizeste-me lembrar o Dinho Lopes quando se candidatou, que se soube que o membro da lista que estava arguído, e ele diz: neste país quem é que não é arguído? Sim. Eu sou arguído. Quando é que foste arguído? Tu és arguído? Parabéns, Gustavo. Estou aqui a cumprimentar o Gustavo, porque o Gustavo é arguído. Então, conta-nos, Gustavo. Ele vai contar-vos noutra Desculpa, história. mais uma noutro- vez. Sim, fica prometido para uma próxima. Provavelmente depois do processo estar concluído, para não Isto haver problemas. é o conselho jurídico da Sofia. É aí porque quero terminar o meu, porque eu tenho mais que fazer. A minha vida não é isto. Exatamente. Mas lá está, depois deste contexto do espaço, que é soberbo, vamos à comida. E continuamos no tradicional, pedindo um Labskaus, que é um prato típico do norte da Alemanha. Também pode ser encontrado na Dinamarca, ali aquela zona toda, estão a ver. Trata-se de carne de vaca salgada, que é cozinhada num caldo por bastante tempo e depois desfeita. É acompanhada por batata de forno, um pickle, beterraba e opcionalmente por arenque. Fumado. Arenque fumado. Arenque fumado, peço desculpa pelo lapso. E finaliza com um ovo estrelado por cima. Eu confesso que à primeira vista parecia algo horrível. Recusei-me num primeiro momento a comer aquilo, para ser sincera. Mas acabei por provar. E tenho a dizer que acabei por preferir o Labskaus ao prato que tinha pedido para mim, que era assim um mix de grelhados alemão. Nada a ver com a nossa grelhada mista. Aliás, porque agora que penso no assunto, acho que nem era grelhado, era mais frito do que grelhado, portanto, era mau para o nosso coração, no fundo. Isto foi a prova que não devemos opinar sem provar. As sobremesas também eram ótimas e com uma apresentação fantástica. Quanto aos preços, não é barato, mas também estamos a falar de um local muito antigo e com uma história impressionante. Conjugando tudo isso, o preço é justo. Estou a esquecer-me do atendimento, que era excepcional. Empregados muito profissionais e simpáticos, sempre atentos às necessidades dos clientes. Portanto, a todos que visitarem Hamburgo, passem neste local porque não se vão arrepender. E provem o Labskaus, como é óbvio. Posto isto, bom apetite a todos. Muito obrigado, Sofia. Mais uma vez, desculpa pela constante interrupção ao que estavas a dizer. Não foi por mal. Somos mesmo assim. Sim, lamento, Sofia. E está então na altura de fazermos as nossas recomendações. É verdade. Em câmara lenta. Desta vez eu irei recomendar um filme, o Hugo vai recomendar um livro e o Gustavo vai recomendar uma música. É isso. Alguém tem preferência? Por quem quer começar? Posso começar? Não. Força, Gustavo. Então, eu hoje vou recomendar uma cantiga de amigo que não sei porque te estás a rir, Vitor. Gostei. Simplesmente a forma, simplesmente o respeito pela forma. Gostei. Cantiga de amigo. Está giro. É o nome, não é? É o nome. E curiosamente, sendo uma cantiga de amigos, chama-se Ai Linda Amiga. É de um poeta anónimo, mas que sabemos ser da Península Ibérica. Portanto, ou seria português ou seria espanhol. E sabemos que é do século XVI. E a letra, o poema é em castelhano. Daí que sabemos que será ou português ou espanhol, porque em Portugal, nessa altura, também grande parte da poesia era feita em castelhano, e o próprio português arcaico soava mais castelhano do português. E basicamente é um homem que se lamenta pela mulher cujo corpo garrido o leva à morte. E portanto todo o verso, ou todo o poema gira em torno disso. Não há amor sem pena, não há pena sem dor, e não há dor tão aguda como a dor do amor. Espera aí, e a música é de quem? De um anónimo. Ok, mas neste caso, tu ouviste a gravação, há alguma
algum... há muitas gravações, sim. Sim, ok. Ouviste a gravação simplesmente numa espécie de compilação de músicas do estilo ou algo do género? Não, depois fui procurar a gravação. Eu descobri a canção no coro. Certo. Cantando no coro, esta foi uma das canções que nós cantamos. Muito bem. Porque é uma canção tipicamente coral. Muito bem. Hugo. Eu hoje socorro-me de um clássico. Um clássico que para mim foi muito, muito importante e que também me faz lembrar o Porto, apesar de mais pelo autor, menos pelo livro. Os Fidalgos da Casa Morisca, um clássico da literatura portuguesa, de Júlio Diniz. Porquê o Porto? De facto, bem... Eu penso que a única referência ao Porto é alguém que viveu no Porto e foi... Não, era isso que eu estava a dizer. Pelo autor e não pelo livro. O autor, porque muitos dos seus romances passam-se no Porto, à volta do Porto, especialmente Família Inglesa? Uma família inglesa, exatamente. E o autor era aqui da zona do Porto, era daqui de perto e está enterrado no Porto, no cemitério de Agramonte, que eu, aliás, já fui visitar a campa dele. Falta-nos uma associação dos amigos dos cemitérios para dinamizar. Claramente. Para dinamizar a nossa carteira e algumas campas. A maternidade onde eu nasci tem nome dele. Sim, sim. Não sei se é referente a um médico que se calhar que se chamava Júlio Não, Diniz. o Júlio Diniz era um pseudónimo. Na verdade... E ele era médico. Ok. Ele era médico e chamava-se... Eu sei que é qualquer Coelho. coisa Coelho. É. Ok. Mas agora vou vamos pesquisar. ver. Agora vou pesquisar. Que por acaso é um autor que eu conheço pouco. Eu li este livro que o está a recomendar, sob recomendação Joaquim Gomes Coelho. É isso. mas não conheço Sabes o autor. que a Faculdade de Medicina editou a tese de licenciatura dele em facsímile. Não fazia ideia. É verdade. É algo que vale a pena. Eu gosto mesmo muito da escrita de Júlio Diniz. Acho que é daquele... É absolutamente de referência. Os enredos são um bocado previsíveis e um bocado clássicos e, portanto, o enredo não é espetacular em nenhum dos casos, mas em nenhum dos romances dele é particularmente surpreendente. Mas a escrita é extremamente agradável. Eu acho que é o autor português que eu considero tem a escrita mais agradável, muito seguro, muito... o Vítor está a fazer uma careta, é verdade. Para mim é a referência do português seguro e clássico. Ao português suave. Ao português suave. Ao português seguro. Não é brilhante, não é os enredos, como digo. Não, atenção, não tomes isto como um insulto. Foi só a reação porque de facto não estava à espera. Os enredos são românticos. Sim. Mas é aí que eu tenho de discordar. Eles têm, sim, são românticos normalmente, mas eu estava... E um pouco moralistas. Um pouco moralistas, mas ligeiramente. Podes sempre encontrar uma moral em qualquer pedaço de literatura. Eu quando digo moralistas é no sentido quase estereótipo eu da acho situação. Que são apologéticos e é isso que eu acho muito importante. É o quê? São um pouco apologéticos. Sim, Ele sim. é claramente um liberal na altura, ainda do rescaldo da Guerra Civil Portuguesa, e ele usa muitos romances para promover a causa constitucional, digamos assim. E é algo que eu aprecio e para mim foi muito importante os Fidalgos da Casa Morisca. Eu estava a ver, para me preparar para este programa, a página da Wikipédia deste romance, que eu já li há muito tempo, e surpreendeu-me a falta de qualidade, mais uma vez, da Wikipédia portuguesa, porque eles falam à volta do romance, o enredo é toda à volta do romance e falha o principal, que é o principal do enredo, é que a personagem principal é um constitucionalista numa família absolutista. E é a transição da nobreza improdutiva para exatamente, a nobreza produtiva. Exatamente. E isso é absolutamente... para mim foi muito importante esse livro, a nível político até. E o autor acho muito agradável de ler e de facto faz-me sempre lembrar aquele período que foi o século XIX português no Porto, que acho que é um século que marca o Porto indelevelmente, tal como nós o conhecemos. Sem dúvida. Não, e eu respeito a escrita de Júlio Diniz. De facto, quando eu fiz a careta não foi de forma depreciativa ou tu gostares, nem até à própria escrita de Júlio Diniz, que eu admiro, e simplesmente acho bastante marcada pelo período, mas isso é bom, e no fundo só denota o quão forte é e quão representativa é da época. Eu quero só concluir o título da tese dele. Ok. Que eu não me lembrava, vim aqui pesquisar, está na loja da Universidade do Porto.
Quanto é que custa, por curiosidade? 13,63€. Está com desconto. O preço normal são 15,14€. E o título da tese dele é Da importância dos estudos meteorológicos para a medicina. Que É muito importante para ti. é muito importante para mim por várias razões, sendo que uma delas é precisamente porque eu me interesso pelo impacto que fatores aparentemente não relacionados têm com a saúde das pessoas. E, portanto, obviamente, ele ter a preocupação com uma coisa que, à partida, uma pessoa pensa, mas é por causa da meteorologia ou é por causa do tempo que uma pessoa adoece, de facto é. Sabemos que se morre mais no inverno do que no verão. Sabemos que a gripe está associada ao inverno. Sabemos que há doenças e problemas de saúde que estão relacionados com as temperaturas extremas, nomeadamente a hipotermia ou o golpe de calor, para falar de temperaturas muito frias e temperaturas muito quentes. E, portanto, ele terá sido um pioneiro desta área. Muito bem. Resto eu, e a minha recomendação vai ser o filme Aguirre, ou Aguirre, não sei pronunciar. Aguirre, o Aventureiro, em português, e Aguirre, The Wrath of God, a ira divina, ou a ira de Deus, em inglês. É realizada pelo Werner Herzog, e é com o Klaus Kinski, o mítico Klaus Kinski, no papel principal. E a história é sobre exploradores salvo espanhóis, nas Amazónias à procura do Eldorado. E o interesse do filme é mesmo no papel, no desempenho do Klaus Kinski, em que ele progressivamente vai enlouquecendo ao longo do filme. E eu acho que é um bom filme em todos os pontos de vista. Do ponto de vista do som é bom, da fotografia é bom, e do desempenho dos atores também. E o próprio enredo é bom porque vai além simplesmente de saber se eles descobrem o Eldorado ou não, mas toca em pontos essenciais que eu acho interessantes, que é a forma como de certa forma o ser o líder e o que é que esse papel desempenha na mente humana, e a forma como as pessoas lidam com isso também tem essas implicações práticas que eu acho muito interessantes. E o coletivo, o que é que isso significa, ou seguir ou não seguir, o que é que o líder faz, não faz, o que é um líder, o que é que faz ou torna um líder, e o lado psicológico que isso tem na mente humana. E eu gosto muito do filme, e até do Herzog é dos que eu gosto mais. E acho que, por exemplo, a banda sonora é fantástica e recomendo. Sim, senhor. É passado na selva, portanto como podem imaginar, tem planos lá que são incríveis. Anotado. Sim. Eu os Fidalgos da Casa Morisca já li, por isso. Eu também já li. E, aliás, foi o que para me recomendou. Para os nossos ouvintes. Na altura, o que recomendou-me um ensaio sobre a cegueira e os Fidalgos da Casa Morisca. Eu li os dois na praia. Sim, senhor. Muito bem, olhem, se o tempo melhorar, vão à praia. Espreguicem-se na praia, no escritório, onde quiserem, no autocarro. Até uma próxima. E deixem a vida acontecer. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meirelles e Hugo Apeu, com a participação de Ana Sofia Silva.